Olá pessoal, boa noite, eu me chamo Diogo, sou aluno do primeiro período do curso de Psicologia da Uninassal Natal. Me chamo Veridiana, boa noite Laís, e também sou estudante do curso de Psicologia da Uninassal. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. É uma honra ter você aqui com a gente, certo? E então, gente, a Laís, 14 anos de experiência na área de recursos humanos, está aqui com a gente para trazer algumas dicas valiosas para a gente, certo? E aí, Laís, eu gostaria que você trouxesse para a gente agora um pouquinho das suas vivências, suas experiências, como é ser gestora de recursos humanos para você. Bom, a trajetória profissional de recursos humanos é muito marcada por sua história de vida também, né? Então, minha história de vida começou a ser desafiadora com a gravidez aos 15 anos. Com 16, fui mãe, no meio do ensino médio. Terminei o ensino médio, fui atrás do meu primeiro emprego já aos 18, já valendo, assim, sem muitas oportunidades de descobrir muita coisa. E fui trabalhar em call center, né? Em call center a gente aprende muito a atender pessoas, a ouvir pessoas, a repetir as mesmas instruções. E quando eu saí, eu pensei, meu Deus, o que é que eu posso fazer de graduação daqui? E como uma pessoa que já era mãe, mesmo muito jovem, que tinha muita pressa de me qualificar, eu descobri a área de gestão de recursos humanos, que era um curso de 2 anos, uma graduação mais breve e que tinha muito a ver com aquilo que eu aprendi a fazer no primeiro emprego, que era ajudar pessoas. Quero ouvir suas demandas e tentar trazer soluções para elas. Então eu pensei, quem sabe eu posso me dar bem com isso, né? E se não, tem bastante tempo para eu fazer algo novo. Assim entrei na área, né, já no ano de 2009. 2010 consegui ingressar no mercado, já na área de RH, passei por muitas oportunidades promissoras, para não dizer outro nome, né, assim, que me desafiaram bastante, oportunidades às vezes que muitas pessoas duvidariam que um profissional de RH chegue numa posição em uma empresa, por exemplo, que não assina carteira, numa empresa que não tem benefícios, numa empresa que não tem outras coisas, mas tudo isso me ajudou a formar, né, enquanto profissional. Então, minha área ela sempre esteve muito relacionada ao varejo, sempre trabalhei muito com isso, procurando trazer pessoas que atuassem com vendas, com atendimento, prestação de serviço, e basicamente é isso, né? Um breve resumo aí de como eu caí nessa área de gestão de RH, impulsionada um pouco pela pressa de formação, inspirada pela minha primeira experiência de ter que atender e resolver problemas. E estou aí até hoje, né? De 2010 a 2025 atuando com isso. Que maravilha. E a gente sabe que essa área é uma área muito desafiadora, né? A área de recursos humanos. Então conta pra gente, Laís, e pra você, qual foi o seu maior desafio enquanto profissional de recursos humanos nessa vivência mesmo profissional da área? Eu acredito que foi me tornar uma profissional generalista. É muito fácil você encontrar oportunidades onde você tem uma atuação muito específica, onde você atua só com o departamento pessoal, ou só com treinamento, ou só com recrutamento e seleção. Mas teve um determinado momento da minha trajetória profissional que eu, por incrível que pareça, eu fiquei 1 ano inteiro desempregada, porque eu sempre fui uma profissional de recrutamento, do RH mesmo, puro. Recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desenvolvimento. E eu não conseguia oportunidades porque eu não dominava folha, não dominava ponto, não dominava rotinas mais burocráticas. Então, acho que o meu maior desafio foi perceber que eu não podia focar em algo, eu precisava ser generalista, precisava aprender o todo. E aí, nesse momento da minha trajetória profissional, eu precisei dar um passo para trás. Saí de uma posição que tinha maior relevância no RH para me tornar auxiliar numa grande empresa, para ter a oportunidade de aprender, né, toda essa base do DP que eu não conhecia até então, e que fez hoje eu chegar na posição de chefe, né, numa grande empresa. Laís, qual foi a sua maior dificuldade em recrutação? Bom, no momento de recrutar é você fazer com que as pessoas entendam o que é que a vaga precisa. Tem muita gente que vem pensando em preciso ganhar um salário para pagar minhas contas. Mas muito além da necessidade do trabalho, existe um profissional que está alinhado ao que a empresa precisa dele enquanto profissional, suas características pessoais, elas precisam estar muito alinhadas à característica daquela posição. Você precisa estar bem para produzir bem. Então, acaba que a gente recebe muitas pessoas, eu não sei se talvez seja o termo correto, mas muito aleatórias, muito diferente do que se espera para aquela posição. Então, quem sabe a gente tivesse um processo de recrutamento e seleção bem mais afinado, se a gente tivesse pessoas que se conhecessem o suficiente para triar melhor as vagas que elas iriam se candidatar. Tem muita gente que chega nas posições que não tem nada a ver com a empresa, nada a ver com o negócio, nada a ver com aquilo que ela vai precisar entregar,
E isso faz com que a gente tenha um processo seletivo muito cheio de pessoas que não vão ter um aproveitamento positivo. Teve algum momento na sua carreira que marcou de verdade, assim, que você nunca mais vai esquecer esse capítulo na sua vida? Profissionalmente falando, sim, houveram vários, né? Assim, eu tive a oportunidade, por exemplo, recente de inaugurar uma loja, né? E participar de todo o processo de inauguração de uma loja é muito desafiador. É você pegar uma casa do zero e organizar, né? Os processos existem porque é uma empresa grande, a empresa tem seus processos estruturados, mas imagina você pegar uma liderança nova, né? Uma liderança que ela está indo em formação. Imagina você ter que criar os processos dentro daquela organização para que tudo funcione. Então isso é muito desafiador. Eu digo que foi como você pegar um trem e colocá-lo para andar, né? E dentro dessa mesma empresa, eu tive a oportunidade de mudar de loja para uma loja onde as coisas não estavam tão estruturadas assim, apesar de ser uma loja mais antiga, já mais consolidada. E eu disse que agora o meu desafio é pegar um trem andando e botar ele no trilho, né? Então, assim, isso me marcou muito profissionalmente, faz com que eu acredite mais ainda no meu potencial, né? Assim, de perceber que eu consigo fazer as coisas andarem, fazer as coisas acontecerem, organizar a casa, seja ela do zero, seja ela já habitada, já com as coisas acontecendo. Então, tem sido uma vivência muito valiosa para mim. Laís, conta pra gente, apesar de você ter toda essa experiência, né, são 14 anos, que não é pouco tempo, como é que você se vê, profissionalmente falando, daqui a 10 anos? Como é que você se enxerga daqui a 10 anos? Bom, a gente sabe que o RH ele muda muito. Eu já vivi várias fases do RH, daquele RH, por exemplo, falando sobre recrutamento e seleção, que na entrevista o papel dele é pegar sua carteira de trabalho e bater suas experiências e dizer, você entrou dia 13, você saiu dia 20, né? E você ficou 2 anos fora do mercado, e aquelas coisas que eram uma entrevista bem mais rígida, que o candidato ficava muito mais tenso, que avaliava em outros momentos como é que ele reagia à pressão. Hoje em dia, o processo do RH ele está muito mais voltado a você apresentar muito a empresa, né? Excessivamente, você tem que passar tudo o que esse profissional vai encontrar pelo caminho para que você possa, talvez, nisso, ter uma maior assertividade e tentar reter mais os talentos, que as pessoas hoje permanecem muito pouco nas empresas. Antigamente a gente tinha aquele público que passava 20 anos trabalhando no mesmo lugar. Talvez os pais de vocês tiveram essa geração que passou muito tempo. Hoje em dia a dificuldade é reter esse talento por muito tempo. Afinal de contas, todo aquele conhecimento que a gente investiu no profissional, na hora da gente, enquanto empresa, usufruir, ele vai para uma outra oportunidade no mercado, a gente fica, poxa vida, eu vou ter que começar tudo de novo com outra pessoa. Então, assim, é muito difícil a gente prever como a gente vai se ver daqui a 10 anos, porque as coisas mudam muito rápido. Mas eu espero ser alguém que continua aprendendo, continua entregando, né, continua se adaptando, né, àquilo que o mercado está pedindo. Afinal de contas, isso vai ser cada vez mais esperado da gente. As coisas mudam muito rápido e a gente precisa estar preparados emocionalmente, psicologicamente e tecnicamente também para acompanhar essas mudanças. Como é que você consegue psicologicamente lidar com tudo isso durante esses tantos anos de carreira? Faz parte. E a gente aprende, né? Quando a gente cria casca, né? Como eu estava dizendo mais cedo. Então, assim, é desafiador trabalhar com RH, porque você vai lidar com aquele colaborador que é muito bom, mas está passando por uma fase muito ruim familiar, o pessoal é particular, e você vai ficar naquela, ok, como é que eu consigo manter essa pessoa aqui, né? Sem impactar a equipe, porque sim, a equipe vai sentir a ausência da contribuição daquela pessoa, né? Pegar aquela pessoa que, enfim, foi muito bem na entrevista, mas quando você contratou, você viu que não era tudo aquilo que ela prometeu que seria, né? Mas mesmo assim você investiu tempo naquela pessoa e você quer tentar mantê-la, você quer tentar capacitá-la. Então, basicamente, eu me perdi na pergunta. Também me perdi na pergunta. Era como lidar com o seu psicológico. Sim, como lidar com o psicológico. Então, você vai ter aquela pessoa que era aquilo que você imaginava, não é aquilo que você imaginava que seria, né? Aquela pessoa que foi muito bem na entrevista, mas quando chega na hora das atividades, de fato, ela não entrega como seria. Então você aprende a lidar com isso, porque faz parte do seu dia a dia. É como uma pessoa que trabalha com luto, é como uma pessoa que trabalha com a escola, que vai ver situações delicadas com crianças, um público bem mais vulnerável, né? Então, assim, você aprende a lidar, né? Com o tempo você vai dialogando com colegas da sua empresa, do seu setor, né? Colegas que exercem a mesma profissão em outras unidades, ou até com
profissionais que também trabalham com RH de outras empresas, e você vê o quanto isso é comum, o quanto isso acontece realmente com todos. E você aprende, se acostuma. Perfeito. E aí agora já pode começar a rodar o vídeo, né? Vamos... Vocês têm um vídeo para me mostrar? Sim, nós vamos agora... Pode entrar. Nós vamos agora mostrar para você uma simulação, certo? De uma entrevista de emprego. E aí eu gostaria que você pontuasse pra gente algumas dicas do que fazer, do que não fazer numa entrevista de emprego. Até para que alunos da psicologia, né, querem ingressar na psicologia organizacional, eles já tenham uma ideia e uma base do que eles vão enfrentar dentro dessa área organizacional, né? Pode ser um RH, ou pode ser uma área organizacional de alguma empresa, de alguma loja, que a gente sabe que a psicologia organizacional ela é um pouco abrangente. Mas para quem vai ingressar nessa área, entrando no RH, a gente queria algumas dicas que você compartilhasse com a gente do que fazer, do que não fazer, de como se comportar, talvez, numa entrevista de emprego, até para o pessoal que está assistindo o vídeo, eles terem um pouco da base da entrevista de emprego, do que fazer e do que não fazer realmente numa entrevista, certo? Beleza. E a gente vai te mostrar agora o vídeo. Pode reproduzir? Pode? Vou botar play aqui. Olá, Bia. Tudo bem? E aí, Liana? Prazer, Liane. Pode se sentar, gente. Tudo bem? Jeane, então, como foi que você conheceu a RH Soluções? Bom, eu já conhecia a empresa, já seguia nas redes e quando eu vi que postaram que estão precisando de pessoas para essa vaga, eu me interessei e resolvi mandar o currículo. Ah, ótimo. Jana, estava vendo aqui no seu currículo, né, que você realmente tem, né, experiência, então vou fazer algumas perguntas mesmo, são básicas, você responde de acordo com o seu conhecimento. Também se você não tiver nenhum conhecimento, assim, não se sinta constrangida, tá bom? Estou aqui para lhe ajudar. Quais são as suas expectativas em relação ao seu desenvolvimento profissional? Bom, eu estou cursando psicologia e eu quero seguir a área organizacional. Então eu me vejo nessa área futuramente, no futuro próximo. Ah, ótimo. O que você busca em um time de trabalho? Bom, eu espero que os meus colegas sejam unidos e que a gente possa contribuir para a empresa juntos. Jeane, assim, quais são as suas expectativas para a vaga? O que é que você almeja nessa vaga? O que é que a RH Soluções ela pode lhe oferecer? Você deseja crescer na área? Como é que você se vê a Jeane daqui? Não é que você se vê daqui a 5 anos, né? Mas assim, você deseja crescer na RH Soluções? Sim, com certeza. Ótimo. Então assim, seu currículo é muito bom. Queria saber se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para me fazer, se eu posso lhe ajudar mais em alguma coisa. Não, para mim já está tudo esclarecido. Então, eu agradeço pela sua participação e informo que, caso você passe para a vaga ou se não passe também, a empresa vai dar um feedback também. Certo? Você? Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Pode chamar a próxima candidata. Certo. Então, Aise, assistindo essa simulação, né, de entrevista de emprego, o que é que você pode passar pra gente, a partir do que você viu aí? De antemão, um vídeo resumido, a gente não tem muita coisa para explorar, né? A gente não tem um escopo de uma vaga para poder ter a referência, mas a gente pode falar de maneira generalista, assim, avaliando o que a gente tem. A candidata, ela é uma candidata que nesse momento da simulação, ela se mostrou mais introvertida, um pouco mais envergonhada, talvez insegura, né? Você vê que ela se contém, que ela se toca, né? Que ela tenta conter vários movimentos. E sobre algumas respostas que ela trouxe, tem um ponto interessante que eu acho que é uma dica valiosa para muita gente. Na hora que você pergunta assim, o que você espera da empresa, né? Ela espera que meus colegas sejam unidos. Então, assim, talvez seja interessante a gente colocar
nesse momento de uma seleção, de dizer assim, olha, eu espero que aqui eu consiga desempenhar um bom trabalho, eu espero bastante espaço, eu espero crescer, eu espero reconhecimento, eu trago muita vontade de aprender, ou então eu trago uma bagagem muito boa, entendem? Então, assim, esse momento da entrevista talvez não seja um momento onde você colocar coisas que estão fora do seu controle. Porque a sua equipe ser unida ou não, como é que você vai saber? Como é que você controla? Você não controla. Mesmo que seja uma equipe desunida, que não é o ideal de cenários, Sim. O ideal é que todo mundo seja muito amigo, é que você consiga mostrar ali o que é que você vem trazer. Né? Diga assim, olha, eu sou uma pessoa de muito fácil relacionamento, eu interajo muito bem com diversos tipos de pessoas, né? E você traz suas vivências, sejam elas experiências de vida, sejam elas experiências acadêmicas. Tem muita gente que sai do primeiro emprego, né, sem saber muito o que dizer, você tem uma experiência de vida para poder compartilhar, seja com família, com amigos, momentos difíceis que você teve na sua vida, o que você aprendeu com eles. Então, nos momentos das entrevistas, é muito bacana que as pessoas tenham essa visão, né, de trazer assim, o que é o momento de você se vender, não de você mostrar tipo assim, coisas que estão fora do seu controle. Então, a gente, lógico, não consegue aqui dar um veredito de aprovado e reprovado, afinal de contas, é uma vaga de quem? Uma vaga de gerente, está reprovado. Uma vaga de vendedor, está reprovado. De estágio, positivo, né? Uma pessoa que não vai ter muita segurança para falar de muita coisa. E esse estágio é para lidar com o quê? Numa escola, que vai ter que lidar com um público muito ativo, você tem que ser mais forte, mais incisivo, já gera uma dúvida. É para lidar com um público hospitalar, que é um público mais calmo, tranquilo, requer uma escuta mais empática, talvez. Né? Uma pessoa mais sensível seja bacana, uma pessoa que vai lidar, por exemplo, numa empresa que trabalha, digamos, com situações que às vezes lidam com luto, né? Vai trabalhar numa clínica. Então, assim, depende muito qual é a área, qual é a vaga, qual é a posição. Então, assim, a gente não consegue, lógico, dar um resultado de aprovado e reprovado, existem poucas informações, mas quando a gente traz para o viés comportamental, o viés como você se vende, o quanto você se conhece, sim, tem dicas valiosas que podem melhorar bastante aí o resultado de uma entrevista. Show. Perfeito, hein, galera? Beleza? Olha aí, dica valiosa. Fica a dica de Fica graça. A dica, olha aí. Vamos pro próximo e aí, vídeo. Vamos pro próximo vídeo. Mais uma simulação. Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, Veridiana. Obrigada, Kívia. Pode sentar, Kívia. A gente recebeu o seu currículo e antes de eu fazer umas perguntas, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Veridiana, trabalho na RH Soluções. E com base nas informações do seu currículo, eu vou fazer só umas perguntas básicas mesmo. Sinta-se à vontade para responder, não tenha medo, a gente está aqui para lhe ajudar, tá bom? Kívia, o que motivou você a se inscrever para essa vaga? No momento eu estava precisando de emprego e aí foi a primeira oportunidade que me apareceu quando eu olhei e decidi me inscrever. Entendi. Você tem assim alguma expectativa em relação ao seu desenvolvimento profissional dentro da empresa, da RH Soluções? Como você se vê dentro da empresa? Eu espero que seja bom, né? Se eu conseguir passar, espero que seja bom. Entendi. Eu estava verificando aqui no teu currículo, vi que você já trabalhou em equipe, você tem um bom relacionamento, sabe lidar com pessoas. Tenho sim um bom relacionamento, assim, mas também se me estressar demais, não tenho muita paciência não. Entendi. Como você se atualiza sobre as tendências da atuação da área? Você segue algum Instagram, você estuda? Eu gosto de seguir influenciador no Instagram. Assim, me atualizar. Você conhece sobre a empresa? Ou como foi que você viu essa vaga? É porque foi a primeira vaga que me apareceu quando eu estava pesquisando. Eu só joguei assim no Google e apareceu. Aí. Eu sei que é de RH, né? Isso. RH. Então, assim, você tem alguma expectativa para a vaga? Ou não? Eu tenho expectativa de conseguir entrar, né? Sim, ótimo, né? Eu queria saber se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta.
Não. Pra me fazer? Não? Não. Então a gente finaliza, né, a sua entrevista. Comunico para você que no prazo de mais ou menos 48 horas a empresa entrará em contato para lhe dar um feedback, seja positivo ou negativo, tá bom? Tá certo. Obrigada. Tá certo, viu? Obrigada. Acho que não tem nem muito o que falar, né? Então, qual o resultado? Qual seria o resultado dessa candidata? Bom, provavelmente reprovada, né? Eu acho assim, é difícil até você imaginar onde é que ela daria certo, qual seria uma vaga que uma pessoa dessa poderia ser aproveitada. Né? Uma pessoa que ela demonstrou incômodo, né? Pressa, estava ali todo o tempo se movimentando, quase que se deixasse mais um pouquinho ela virava a cadeira e ia embora, né? Como se aquilo estivesse tomando um tempo valioso dela, muito despojada, né? Uma resposta que não mostra muito interesse na vaga, tá ali porque foi a primeira que apareceu, então assim, isso basicamente talvez ela nem chegasse na etapa da entrevista dependendo do currículo que ela tivesse, porque a gente também, esse processo ele começa na triagem, né? Sim. Mas eu entendo que na perspectiva da simulação, a gente tem essa... É importante de mostrar esse outro lado, porque por incrível que pareça ou não, isso acontece muito. Né, de pessoas que dizem assim, por que você se inscreveu nessa vaga? Não, porque minha mãe quer que eu trabalhe. Né? Por que você está aqui? Não, porque, enfim, os planos bem nada a ver, sabe, assim. Não, porque eu posso trabalhar na madrugada. Pode trabalhar na madrugada? E como é que são seus hábitos noturnos? Eu passo a noite jogando, vendo Netflix. E não é a mesma coisa você passar a noite no seu conforto assistindo um filme, jogando algo que está lhe divertindo, e passar uma noite inteira trabalhando, realmente tendo que produzir, às vezes, uma atividade que vai fisicamente lhe desgastar, ou vamos supor, você vai ser um porteiro da madrugada, você vai ficar ali sem nenhum movimento, você tem que se manter acordado, você não vai poder se distrair com outras coisas. Então, basicamente é uma candidata que eu não vejo nem em que vaga a gente poderia aproveitar. Ela seria alguém reprovada, né? Assim, eu acho que quem vai querer ingressar nessa área tem que estar preparado para encontrar esses perfis. Você tem que ter muito controle também da sua emoção. Porque você não pode se revoltar com o candidato que está dando uma resposta absurda, você também não pode mostrar desinteresse. Tem muitas entrevistas que acontecem coletivamente, você tem que controlar a sua reação para ninguém ficar pensando, vixe, então ali ela torceu a boca, ela cortou a entrevista no meio, então essa pessoa está reprovada. Afinal de contas, a gente, enquanto recrutador, a gente precisa se preocupar também com outro detalhe, que é as empresas que a gente representa. Né? Porque muitas delas elas têm essa preocupação de serem vistas no mercado como uma marca empregadora. Sim. Afinal de contas, aquele candidato que saiu dali como candidato, daqui a pouco ele dá a volta e entra na sua empresa como cliente para consumir daquilo que você vende. Você não quer deixar uma imagem negativa. Né? Então a gente precisa, apesar de encontrar perfis assim, também ter essa preocupação de manter um clima bacana durante a entrevista, continuar se demonstrando interessado, mesmo que você resuma e não faça outras perguntas por não ter muito o que se aprofundar. Então, assim, acontece bastante, viu? Mas estaria reprovada. Então, Laís, agora nós temos algumas perguntinhas de nossos internautas, certo? Que eles queriam tirar essas dúvidas, certo, com você, aproveitar que a gente está tendo esse momento, aproveitar, não é querendo me aproveitar de vocês, certo? Mas já aproveitando que você está aqui com a gente, é só para a gente tirar essas dúvidas dos nossos internautas, certo? Certo. O Lucas perguntou. O Lucas, no caso, ele falou que acha vago quando o recrutador pede para falar algo dele mesmo, na hora da entrevista. Fale sobre você. Isso. Né? E de fato é vago, né? Assim, a gente espera que o candidato mostre pra gente aquilo que ele considera importante. Né? O que é importante você contar pra mim? É o que você gosta de fazer, seus hobbies, é quantos irmãos você tem, de onde você veio, que você foi do interior, ou que você é nascido e criado aqui. Então, assim, pra gente é muito importante, porque a gente quer conhecer você também enquanto pessoa. Né? A gente quer conhecer o seu lado pessoal. Para mim, particularmente, não me satisfaz essa pergunta. Quando eu digo, fala um pouquinho de você, e você começa a ler seu currículo. Seriam minhas próximas perguntas falar sobre suas experiências. Então, quando eu, enquanto recrutadora, pergunto para você, fala um pouquinho sobre você, eu espero saber se você tem gato, se você tem cachorro, se você já conheceu a Arábia Saudita, sei lá. Eu quero saber curiosidade sobre você enquanto uma pessoa interessante. Então, fale coisas interessantes de você e saiba se apresentar bem. Perfeito, olha aí, Lucas. Essa pergunta não é tão vaga assim, no final das contas. É bem importante. O Paulo, ele acha o seguinte: o candidato se torna mal visto por perguntar sobre os benefícios da empresa? Eu acho, aí já é uma opinião, né, minha, que o processo de
de seleção, ele é um processo mútuo. Você precisa escolher a vaga, precisa escolher aquela empresa, aquela posição, e a empresa precisa lhe escolher também. E como é que você vai tomar a sua decisão se você quer estar ali, se você não conhece salários, benefícios, horário, dias de trabalho? Então, assim, eu entendo que cada empresa tem a sua forma de conduzir o seu processo seletivo. Eu, particularmente, eu apresento isso muito antes da entrevista, eu faço uma apresentação de toda a empresa para o candidato. Isso fica muito divulgado, muito explícito também na divulgação da vaga. Então, a pessoa, quando se candidata, já tem bastante informação sobre benefícios, horário, bastante coisa da vaga ali. Mas, principalmente, quando ele chega, quando ele está comigo lá na sala, para participar desse processo, eu exponho tudo. Mas se você chegou num local onde isso não foi exposto para você, eu acho que é válido sim perguntar, eu não acho ruim, mas a gente precisa ter cuidado como a gente pergunta, sim, porque não é o que se pergunta, é como se pergunta, né? Não é o que se responde, é como se responde. Então, eu acho que vale você perguntar, né? E quais são os detalhes da vaga, né? O que é que vocês oferecem aqui? Eu tenho essa curiosidade. Tem candidatos que fazem processo seletivo enquanto estão trabalhando. Ele precisa ponderar se é vantajoso ou não fazer essa troca. Então pode sim ser perguntado, mas só cuidado com o tom para não parecer muito incisivo, né? Porque afinal de contas você está ali na condição de entrevistado naquele momento, né? Entendi, perfeito. E vamos lá com a nossa última perguntinha. Na verdade é mais um questionamento, que é o da Fabiola. A Fabiola falou o seguinte: quando é um psicólogo entrevistando, ela se sente muito mais nervosa por se sentir observada demais. Eu não sou psicóloga, eu não consigo avaliar para vocês com a minha formação do quanto o psicólogo ele está ali pronto para avaliar qualquer trejeito e dizer, opa, piscou o olho, então quer dizer que mentiu. Não vou saber dizer a esse nível, né? Mas assim, a gente precisa, lógico, ter cuidado com os sinais de nervosismo, porque afinal de contas a entrevista ela é uma troca, ela é uma conversa, é para ser um momento onde você consiga de fato expor todas as suas habilidades e se vender, se sinta confortável com isso, né? Afinal de contas, depois que você passar por esse processo de entrevista, você vai lidar com muitas situações desafiadoras no seu dia a dia. Então, se na entrevista você travou, você não conseguiu, que é um ambiente, há muitas vezes, onde o recrutador ele vai se esforçar para deixar você à vontade. Imagina quando você, depois de contratado, for lidar, por exemplo, com um paciente ou um cliente, o que seja, que é atritado, que ele é um pouco mais duro com você, né? Como é que você vai reagir? Sim. Então, assim, se alguém que está se esforçando para deixar você confortável está lhe travando, imagina alguém que vai chegar ali cheio de armas para cima de você. Então é importante sim se preparar, é importante entender que o recrutador ele quer preencher a vaga, que você é uma das opções. Sim, você está sendo avaliado e é muito fácil ficar desconfortável numa posição dessa, mas você precisa se preparar e se for necessário para isso. Aí a gente vem nas abordagens da psicologia, né? Investir no seu autoconhecimento, saiba as suas características, seus pontos fortes, saiba o que lhe afeta e o que lhe afeta, saiba como você controla, como você reage, e dizer assim, quando chega alguém que me coloca sob pressão, eu travo, eu corro, eu choro, né? E como é que eu me autocontrolo? Então eu saio, eu tomo um café, organizo minhas ideias e retomo meu trabalho e consigo entregar? Ou então será que eu divido com um colega, peço ajuda? Cada pessoa vai reagindo de um jeito. Então você precisa investir muito no se autoconhecer para você, quando chegar numa vaga de emprego, não se candidatar de forma aleatória. Você de fato escolher aquela vaga porque aquela empresa faz sentido, né? Aquela vaga, a área de atuação, ela combina com você. Trabalhar não é só pagar boleto, né? Não é só ganhar o seu salário para pagar o seu boleto. Você precisa, sobretudo, estar bem ali. Porque, como às vezes eu digo, um profissional que ele entra só por causa do salário, daqui a 5 ou 6 meses ele está adoecido. Ou fisicamente, porque tem uma carga de trabalho que o corpo dele não suporta e não é compatível, ou psicologicamente, porque ele vai lidar com situações as quais ele não tem ferramentas para lidar. Então, basicamente assim, se eu posso deixar um conselho para todos, né, que esse vídeo vai alcançar, invista no seu autoconhecimento, saiba dos seus pontos fortes, das suas capacidades, para que você consiga, no momento da entrevista, escolher bem uma vaga para você se candidatar e possa também saber falar ao ponto de você ser o candidato que indiscutivelmente é o melhor para aquela posição. Perfeito, então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha tirado suas dúvidas. Então,
Veridiana, você tem alguma mais pergunta a fazer? Obrigada, Laís. Laís, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi muito maravilhoso ter você aqui com a gente, trazendo essas dicas maravilhosas. Eu tenho certeza que a galera que está assistindo esse vídeo vai ficar assim com um boom de ideias na cabeça, com um boom de informação, com um boom de aprendizado também. Porque é muito bom a gente ter esse conhecimento, principalmente quando a gente tem esse interesse de ingressar na área organizacional, né, de atuar na área de recursos humanos. E aí a gente entende que é importante a gente ter esse conhecimento de recrutamento e seleção. E para o pessoal também que vai participar de processos seletivos, que vão participar de entrevistas de emprego, saberem como se portar, saber conhecer a vaga da empresa que você está se candidatando, é muito importante também. E aí, a gente novamente agradece a participação aqui com a gente. Muito obrigado, foi um prazer você aqui com a gente, certo? E aí, pessoal, a gente vai encerrar hoje nosso vídeo. E muito obrigado pela atenção de todos. E até a próxima. Tchau!